Gente, eu tô com uma carona grande perto Ô, de Marcelo, vocês. você já colocou ele online, Marcelo. Sim. Já tá. Mas Olha, não fez a entrada. não Tira, fiz a desliga, entrada. não fez a entrada. Não Tira, dá, não dá, não dá para parar, então vamos. né? Vamos nós, vamos nós. Boa noite. Desculpem, eu não coloquei a trilha de entrada, mas eu acho que eu posso colocar ainda, né? Vamos ver aqui, né? Aqui, a ver. Boa noite a todos de novo. A gente entrou um pouquinho antes de colocar no ar, né? Boa noite, Silvia. Obrigado de estar com a gente de novo, doutora Silvia. Muito obrigada, Marcelo, pelo convite. Que bom você estar com a gente. Para quem não assistiu os outros, a doutora Silvia tem ajudado muito ao projeto, né? E à paróquia, esclarecendo essas dúvidas, tem nos aproximado de algumas organizações públicas aqui. E diante das notícias todas que a gente tem recebido, visto por aí, Padre Glênio chegando, está com o microfone desligado, aí, né? Resolvemos. A Lilian já está no backstage, pedir. Marcelo. Deixa eu ver. Não está. Ela não está entrando. Está como dispositivo não conectados. Tá. Né? Bom, vai tentando aí. Tenta entrar. Eu acho que talvez, não sei se ela está tentando, talvez seja a dica dela tentar entrar pelo Google Chrome, né, se ela estiver entrando por outro aplicativo. Bom, e que bom, estamos com a Silvia aqui, doutora Silvia. Temos visto tanta notícia falando de vacinas. Hoje eu estava vendo reportagem, Silvia, de gente que para nos postos e pergunta que vacina estão aplicando, e que se não é a que eles querem, vão embora. A gente precisa conversar um pouco sobre isso. Mas eu acho que a gente aprofundar, Silvia, que tem muita vacina que a gente estava habituado a tomar, e pelas notícias que a gente tem visto, as pessoas não estão indo tomar nem as vacinas que seriam de previsão. Então, quem está acompanhando a gente, mandem todas as dúvidas sobre vacinas, a doutora Silvia está aqui, né? E talvez a gente começar. Silvia, obrigado, José. O que está acontecendo? As pessoas têm medo de injeção? Existe alguma coisa sobre vacina? Pera, que acho que a Lilian entrou. Deixa daqui a pouco o Padre Glênio volta. Que bom, Lilian, que você está com a gente, né? Lilian, doutora Silvia, que tem nos ajudado. O Padre Glênio entrou, está com o microfone desligado, né?
Deixa eu só falar para você. Que bom, conseguiu. Apresenta a Lília. Acho que a comunidade já conhece, mas para quem não conhece, apresenta a Padre Glênio e a Lília. Boa noite, pessoal. Boa noite, doutora Silvia. Boa noite, Marcelo. Oi, padre! Oi, coisa linda! Oi, pessoal. Bem, padre? Deus abençoe. Esse daí também chama Marcelo, viu? Olha o meu xará aí, ó. Que moça linda! Como você tá grande, ó. Beijo para você. Saudade. Benção! Deus abençoe. A Lília é da nossa comunidade, da comunidade de Santa Terezinha, aqui do Jardim Elga. Ela faz parte, junto com o Marcelo, aqui do Ministério de Música, né? E a Lília, ela é da área da saúde, ela é técnica em enfermagem, é isso, Lília? Isso, eu atuei na área da saúde durante 5 anos, hoje eu não atuo mais. Hoje eu sou formada como secretária executiva, né, pela FATEC São Paulo, mas, como o senhor disse, a gente nunca deixa de ser técnico, né? Quando a gente se forma em uma profissão, aquilo vai com a gente para o resto da nossa vida. Na verdade, então, assim, eu não deixei de ser técnica. Hoje eu só não atuo na área, né? Tudo bem, bem-vinda, Lília. Lília, e você representa a comunidade aí nas perguntas e nos comentários. O tema de hoje são vacinas e a gente convidou a doutora Silvia para a gente conversar de tudo, não só de Covid, né, mas a questão de vacinas. Né? Doutora Silvia, para a gente começar, explica para a gente o que é vacina, por que se chama assim, qual é a origem, a finalidade das vacinas. Bom, a vacina, ela tem origem final de 1700, né? E vem de vaca, né? Não sabia. Foi inicialmente identificado, né, que o vírus o micro-organismo que causava varíola, que era uma altíssima mortalidade, na verdade, causava mortalidade muito alta em todos, né? E um pesquisador identificou que as mulheres que ordenhavam vacas que tinham uma doença muito parecida, as vacas tinham uma doença muito parecida com a varíola, umas feridas semelhantes. E essas ordenhadoras das vacas, elas eram protegidas contra a doença. Então, o que se fazia era pegar o vírus, o pus dessas vacas, né, das feridas das vacas doentes, e injetava nas pessoas, e isso dava uma proteção às pessoas. Era basicamente um vírus atenuado, não era atenuado porque não era o mesmo vírus, mas era um vírus de vaca, da doença da vaca, que dava uma imunidade para as pessoas. Então, isso foi uma descoberta maravilhosa. De lá para cá, nós temos muitas vacinas, né? E graças a elas, nós reduzimos enormemente a mortalidade infantil, principalmente, né? Ou seja, vacina é sempre para combater vírus. O que seria? Tem vacina também contra a bactéria. A vacina, você tem alguns tipos de vacina, né? Hoje mais foram desenvolvidas tecnologias novas, mas as originais eram usadas ou com o micro-organismo vivo, atenuado, que a gente chama, mais fraco, ou com o micro-organismo morto. Pega o micro-organismo, inativa completamente e injeta aquele micro-organismo na pessoa e ela desenvolve anticorpos contra aqueles micro-organismos. Então, é preventivo, né? É diferente do soro que a gente dá. O soro quando você dá o soro antiofídico, esse soro, você está injetando diretamente o anticorpo produzido em um animal. Tá. Então, você pode injetar
num cavalo, por exemplo, depois você pega o soro desse cavalo e injeta na pessoa. Isso contra aranhas, cobras, vários que o Butantan produz, né? Então é diferente, isso você já está dando anticorpo produzido em animal. A vacina não, a vacina você vai fazer a pessoa desenvolver o próprio anticorpo. Por isso que a gente sempre fala que não adianta você tomar a vacina e sair achando que você está protegido. Levam pelo menos 15 dias para essa imunidade se desenvolver. Né? A pessoa está entrando em contato pela primeira vez com aquele micro-organismo ou com aquelas proteínas do micro-organismo, e aí ela vai levar um tempo para o corpo dela desenvolver imunidade. Então, assim, uma coisa muito importante a gente saber no caso do Covid, né, é que não basta uma dose, precisam 2 doses. Foram feitos estudos. A gente tem imunidade completa, precisamos tomar 2 doses e aguardar 15 dias. Aí você está mais protegido. Isso não quer dizer que você não possa ter a doença, porque não existe vacina que proteja 100%. As vacinas têm graus variados de proteção, mas 100% praticamente nenhuma oferece essa proteção. Então, você toma a vacina, e uma coisa muito importante é saber que a vacina é um ato coletivo, não é um ato individual. Você tem tratamentos individuais, que assim, eu estou com uma dor de garganta, com uma infecção, eu vou lá, tomo um antibiótico, eu saro. A vacina não. A vacina a gente toma no coletivo. É um ato que você não toma só para você, você protege os outros tomando. Então, mesmo que você se ache super poderoso, super protegido, você deve tomar a vacina para proteger o ser que está do seu lado. Quanto mais pessoas tomarem a vacina, mais protegidos os seus entes queridos estarão. E não basta tomar só uma dose, tem que tomar, no caso da Covid, 2. Perfeito. Quer fazer algum comentário, Lília? Eu vi que você já se agitou aí. Já! Assim, como a doutora falou, né, a vacina ela é um ato coletivo, né, não adianta uma pessoa tomar, como eu comentei, no final da nossa celebração, né, da missa no final de semana, que não adianta você tomar uma dose e achar que você está protegido, né, como o padre também falou, né, as pessoas que têm consciência e sabem da importância da vacina e tudo que está por trás, que a vacina, existem, como a doutora já informou, existem vários tipos de vacina. Tem vacinas que uma dose só já é o suficiente, né, para te imunizar aquela quantidade. Mas, exatamente como eu falei no final de semana, tem algumas doenças que nós já erradicamos aqui, né, do nosso país, por exemplo, que nós não temos, pelo menos nos últimos 5, 10 anos, o aparecimento delas, como a paralisia infantil, né, que a gente toma lá aquela gotinha e tal, as crianças são imunizadas, que todo mundo fala, é só a gotinha, mas se nós soubéssemos a importância dessa gotinha na vida das nossas crianças, é tão importante, porque é uma coisa que pode impactar a vida dela inteira, né? Ela protege não só a nossa criança, mas protege a vida dela inteira e de outras crianças. Então, é um ato, como a doutora falou, não individual, mas coletivo, a ponto da gente proteger não só uma pessoa, mas a nossa humanidade, né, inteira. Não é uma nação, é o país, é o mundo inteiro, porque assim, sendo humanos que a gente protege o outro, né? Na enfermagem, a gente tem um ato, a gente não trata a doença, né? Nós cuidamos, nós somos a ciência do ato de cuidar. Então,
Nós estamos ali, cuidamos o tempo inteiro, nós fazemos o procedimento, cuidamos dos pacientes, fazemos certos procedimentos. Então, é muito importante quando a gente fala para o paciente assim, olha, você tem que fazer tal coisa, porque é importante você fazer para a sua recuperação. Assim, a vacina, né? É importante você tomar, porque ela vai proteger você e os seus familiares de você ter uma certa doença. É difícil quando a pessoa fala assim, mas eu tomei a tal vacina, por exemplo, a vacina da gripe, e tive reações, né? Assim, é o que eu falo para todo mundo que me diz isso, eu falo, gente, vocês não têm noção que é o seu corpo respondendo ao que foi injetado em você, né? O seu corpo produzindo anticorpos para te proteger de algo, por exemplo, que, vamos pensar assim, quando os portugueses chegaram no Brasil, os índios, eles não tinham proteção contra a gripe, né? Não tinham conhecimento, o corpo deles não tinha a proteção imunológica para isso. Então, o que matou muitos índios foram esses vírus que vieram da Europa para cá, porque a gente não tinha imunidade. Então, a gripe chegou, eles não tinham remédios e nem meios de se tratar. Então, eles morreram. Eles não tinham essa defesa. Conforme foram passando os anos, né, depois que foram criadas as vacinas, tal, enfim, o corpo ele vai produzindo essa imunidade. E hoje nós temos, graças a Deus, a vacina da gripe. Por que ela tem que ser tomada todo ano? Porque o vírus da gripe, do grupo influenza, ele é um vírus altamente mutável, ele muda todo dia. Então, hoje, se eu peguei uma gripe, amanhã, se eu pegar a gripe de novo, não é a mesma gripe, alguma coisa mudou no genótipo desse vírus para eu gripar novamente. Então, assim, quando eu gripo 2 vezes, muito provavelmente alguma coisa mudou. Então, quando você toma a vacina da gripe, o que acontece? O seu corpo, ele se protege de uma certa maneira, ele cria memória imunológica, é como alguém que faz academia. Se você para de malhar durante alguns meses, quando você volta, o seu músculo ele está enfraquecido, está mais mole, mas ele tem a memória de que ele já produziu aquele, né? Ele já era mais enrijecido. Então, o seu processo é mais rápido para voltar. É a mesma coisa. Então, se você já tem a memória imunológica daquele vírus, você vai reagir mais rápido e você vai ser mais resistente a esse vírus. Então, é a mesma coisa do coronavírus. Você pode pegar, mas você não vai ter, né, ali um grau mais grave da doença, claro, respeitando as ordens. Como a doutora disse, a vacina do coronavírus é importante se tomar as 2 doses, né, e esperar o período de resposta imunológica no nosso organismo. Não adianta você tomar hoje e amanhã você sair fazendo aglomeração aí, que se você tiver com alguém que está contaminado, infelizmente, às vezes você pode ser o premiado e acabar, infelizmente, em uma maca de hospital, precisando de um respirador. Né? É uma triste realidade, mas é a realidade. Tá. É isso. Nós já estamos começando a receber perguntas aqui, já eu coloco no ar. Mas só colocando uma coisa, doutora, eu vi uma coisa assim, não existe remédio contra vírus, tem antivirais, etc. Mas, por exemplo, não tem um remédio para coqueluche ou para sarampo, né? O vírus precisa um ciclo no organismo, né, que tem discutido tanto, a coisa de cloroquina, não cloroquina, etc. Mas quando a gente está falando de vírus, ele tem um ciclo para o organismo se defender e não existe remédio para vírus. É isso mesmo? Como você já disse, hoje em dia até a gente tem alguns vírus que a gente tem medicação, né? Para hepatite B, existem algumas drogas, enfim, existem sim, mesmo para influenza, né? Existem alguns remédios, mas a grande maioria dos vírus a gente não tem medicação específica, né? Se a gente for pegar o calendário infantil de vacinação, que é até bom a gente falar um pouco disso, porque as pessoas estão tão preocupadas
com a Covid, que estão esquecendo de vacinar seus filhos, e estão esquecendo de tomar suas próprias vacinas, né? Para gripe, para tétano, que né, a gente não pode esquecer que a vacina do tétano a gente tem que tomar a cada 10 anos, e que a doença de tétano foi quase erradicada em função também de um uso adequado da vacinação, e que é uma doença horrorosa, mortal. Então, que a gente não pode esquecer que existem outras vacinas que precisam continuar sendo tomadas. Tá? Se vocês veem a carteira de vacinação dos filhos, vão observar que algumas vacinas a gente precisa tomar várias doses, outras a gente toma só uma, né? Como, por exemplo, a vacina para tuberculose, o nenenzinho já toma na maternidade, ou logo que sai. Mas a vacina de HPV, por exemplo, tem que tomar pelo menos 2 doses, né? Para ter um efeito adequado. Então, existem as respostas imunológicas aos micro-organismos variam. Né? Nesse maldito vírus que apareceu na nossa vida agora, o coronavírus, o SARS-CoV-2, ele, até agora, nós não encontramos nenhuma medicação que seja efetiva, como a gente usa, por exemplo, um antibiótico para algumas bactérias. Tem várias bactérias que a gente já conhece, tem vários antibióticos que conseguem eliminar, matar. Mas para esse SARS-CoV-2, a gente não tem. Então, o que a gente pode fazer? 2 coisas grandes. Não adianta só a vacina. Infelizmente, o que a história está nos mostrando rapidamente, que além de vacinação, a gente vai continuar durante um tempo, enquanto a gente não atingir uma quantidade... Nós ficamos sozinhos, Lília. O padre e o Marcelo sumiram. Eu estou aqui. Tá bom. Então, assim, não basta hoje, porque lembra que todo mundo fica falando de rebanho, a proteção de rebanho? A proteção de rebanho ele está sem som. Marcelo, você está sem som. Se diz, né, imunidade de rebanho, que de fato é uma coisa que acontece na veterinária, na vacinação do gado, quando você imuniza 75%, 80%, você diminui as chances do gado ter aquela doença. Só uma coisa, tem uma pessoa que está tentando entrar no nosso bate-papo, eu não vou autorizar, a pessoa deve estar nos ouvindo, que ela deve estar querendo assistir, né? E não sei como conseguir o link. Né? Entra no Paróquia São José Operário. Tem 2 pessoas que eu passei o link, achando que o link fosse para a pessoa poder assistir a palestra. Tá bom. É pelo YouTube, né? Gente, pelo YouTube. Então, a pessoa pode, no YouTube, digitar Paróquia São José Operário, Campo Limpo, que daí consegue assistir. Tá? Eu vou enviar depois para elas. Nesse sentido, né, vale a pena a gente colocar. Vírus, por exemplo, a AIDS, né, não tem vacina até hoje, e a gente sabe que se consegue controlar o vírus com alguns medicamentos, mas não é que cure, não é que elimine o vírus. Eles conseguem controlar os sintomas. Eu tive conversando até com algumas pessoas que tiveram Covid e disseram que é isso que está acontecendo nos hospitais. Se a pessoa tem febre, toma um antitérmico. Se tem dor, toma um analgésico. Ou seja, não existe um medicamento para combater o vírus. Se combate, se controla os sintomas. É isso, Lília? Enquanto a Silvia coloca lá. Desculpe, doutor. Então, como tem a doutora que foi, acho que é a doutora Luana, se eu não me engano, que inclusive ela participou da CPI do Covid, acho que é Luana.
Me perdoe se eu errei o nome. Mas foi exatamente como ela declarou lá. A Covid, infelizmente, a gente não tem um tratamento, né, doutora? Uma medicação que a gente chegue assim e fale, olha, isso aqui vai combater. Por exemplo, quando foi lá bem no início, quando o pessoal achou que a cloroquina, a ivermectina e não sei o que, ia combater o vírus do coronavírus. Assim, muita gente comentou comigo referente à ivermectina, né, referente ao tratamento precoce. Logo no início eu falei assim, olha, gente, eu posso até morder minha língua e dizer mais para frente que eu errei, porque eu sou uma pessoa que eu não tenho problema nenhum, gente, em assumir que eu errei. Eu faço isso com a minha filha todos os dias. Se eu erro, eu chego nela e falo, olha, filha, me perdoa, porque a mamãe errou. Porque eu acho que é importante a gente aprender a reconhecer que a gente erra, né? Mas eu falei para a pessoa assim, gente, é ridículo você achar que um vírus vai ser tratado por um remédio parasitário. Ele atua em parasitas estomacais, intestinais, enfim. Eu acredito que essa linha de pesquisa não vai ser, né, bem, como que eu posso ter sucesso, né? Porque eu acredito que não vai ser isso, né? Mas assim, o que está acontecendo nos hospitais hoje em dia é que é tratado o sintoma que geralmente a pessoa tem. Então, por exemplo, você chega lá com febre, você chega com desconforto respiratório, você é colocado no oxigênio, eles vão tratando aqueles sintomas que vai aparecendo em você. Geralmente é feito alguns exames para verificar se o seu pulmão está comprometido, né, uma tomografia, uma ressonância, enfim, para ver qual é o grau do comprometimento do seu pulmão, né, além do oxímetro no dedo, que é aquele que mede o quanto que está a saturação do seu oxigênio no organismo. E aí, dependendo de quanto estiver, geralmente se estiver abaixo de 90, já é preocupante, não é? Então, as pessoas, aí a gente já começa a se preocupar. E aí, você já é colocado no catéter, eles já começam a te dar alguns antibióticos, como a azitromicina, que as pessoas tratam bastante questões de pulmonares, né? E aí vai se tratando aquilo que o organismo de cada pessoa vai apresentando. Tem pessoas que o vírus se aloja no rim, e aí eu não sei se é esse termo, tá, gente? Se aloja no rim, não é exatamente isso, mas ele vai ficando mais doente. Então, assim, tem pessoas que estão com Covid e precisam fazer, por exemplo, hemodiálise, porque o rim já está parando. Por algum motivo, o organismo ele não vai respondendo. Então, algumas coisas do seu corpo, ele vai parando. As funções do seu organismo, ele vai parando. Então, o rim, que é muito importante, é um dos órgãos nossos, que são os órgãos que a gente chama de órgãos... me sumiu o termo, mas como se fosse os primordiais que não podem falhar, né? O rim, pulmão, o encéfalo e o coração, que geralmente ficam aqui nessa caixa, né? Que são os mais protegidos. Então, são as coisas que a gente tem que tratar primordiais, assim. E aí vai se tratando os sintomas que vão aparecendo. Então, é o pulmão, que geralmente aparece, a falta de ar, o líquido no pulmão, né, que é a água no pulmão, as coisas que vão aparecendo decorrentes da Covid, que pode ser uma pneumonia um pouquinho mais aflorada, como ela vai evoluindo, e aí cada pessoa. Eu já tive relatos de uma pessoa que trabalhava com o meu antigo chefe, que infelizmente faleceu devido à Covid. Ele falou que ele teve Covid, e ele foi um dos casos raros, que ele não teve sintomas, mas infelizmente o vírus causou um dano nele cerebral, no encéfalo, e aí ele não guarda mais nenhuma memória recente. Tudo que é recente para ele, por exemplo, ele está falando comigo agora, ele esquece. Ele não vai lembrar nunca mais.
O que é velho, ele vai lembrar, mas a memória recente dele acabou. Então, ele sai da casa dele, ele está dentro de um táxi, chega no meio do caminho, ele não sabe mais onde ele está. Diz que isso é um casos raros. Foi a primeira pessoa que eu ouvi falando isso. Então, assim, a gente não sabe até onde esse vírus pode realmente causar danos. É muito novo no organismo humano, né? Então, tudo é muito especulativo também, eu acredito. Eu acho que o que a Lilian está dizendo, que é importante, é que não existem atualmente, não temos nenhum remédio que mate o vírus, que elimine o vírus SARS-CoV-2, tá? Por exemplo, a gente estava falando, o tratamento da AIDS, o HIV é um vírus. Existe um coquetel de medicamento que a gente dá e que, sim, a gente consegue eliminar o vírus da HIV. Mas no caso do SARS-CoV-2, nós não temos um antiviral eficaz para eliminar esse vírus. Então, o que nós temos é, uma vez que a pessoa infectou-se com o vírus, ou ela vai estar entre a categoria de pessoas que vai conseguir eliminar e não ter nem sintoma, que são 50% das pessoas, ou ela vai ser aquele tipo de pessoa que vai ter complicação, em menor ou maior grau. E aí o tratamento vai ser o tratamento das complicações que vão surgindo. Hoje a gente sabe que os casos graves desenvolvem uma relação inflamatória violenta, que a gente pode tratar com corticoide. A gente sabe também que existem alguns casos graves que desenvolvem uma trombose disseminada, que aí afeta o rim, afeta o cérebro. São tromboses que vão se entupindo os vasos pelo corpo. E aí a gente pode tratar com um anticoagulante. Então, esses dois tratamentos, com corticoide, para quando nos casos onde a inflamação está descontrolada, ou com anticoagulante, quando a coagulação está também disseminada, são tratamentos que hoje a gente sabe que tem efeito. Tá? Uhum. A pessoa está com falta de ar, eu posso dar oxigênio, eu posso entubar para pôr-la no aparelho, né? Mas não existe um remédio que eu dê e que mate o vírus. Esse é o problema. Não existe. Então, o que a gente pode fazer? Proteja, porque esse vírus é transmitido pelo ar, né? Então, a gente tem que ter uma proteção para não respirar esse vírus. A máscara é importante, mas é uma máscara que tem que estar bem vedada. Não adianta eu ter uma máscara ótima, cirúrgica, só que aqui ela fica assim. Eu não sei se vocês já viram que algumas máscaras cirúrgicas... O ideal é que ela fique assim, né? Exatamente. A máscara precisa estar bem fechada, em cima, do lado e embaixo, né? E mesmo a cirúrgica, dependendo do formato do rosto da pessoa, pode ficar bem em você e não ficar bem na outra pessoa. Ela tem que achar uma máscara que fique bem adequada. Hoje a gente sabe que a melhor máscara que existe é a N95, ou PFF2, né? No Brasil a gente chama assim. Essa é a melhor, sem dúvida. Fora isso, a gente também pode usar máscara cirúrgica e por cima uma máscara de pano que ajude a fechar os vãos que fiquem em alguns lugares. E evitar aglomeração. Fora a vacina. E a vacina, principalmente. Vamos responder um pouco das perguntas. Peraí, só um minuto, Marcelo. Oi. Só um minuto. Só uma informação, né? Hoje o Brasil chegou à triste marca de 500 mil mortos sobre da Covid, né? E lendo as notícias, uma coisa interessante que os dados trouxeram, que já com a vacinação, pouquinho da vacinação, já houve uma mudança significativa no quadro, que é o seguinte: as pessoas idosas, elas
pela primeira vez, elas têm morrido menos do que os mais jovens, por causa da vacinação. Então, para a gente ver como a vacinação é importante. Domingo de manhã, aqui, às 8 horas, nós temos uma missa, onde a grande maioria que participa é o pessoal, assim, com mais idade, né? Sempre foi. E domingo passado, eu perguntei na missa de manhã, que aí eles estão voltando à missa, né? Falei, quem aqui já tomou a primeira dose da vacina? O pessoal levantou a mão. Essa é a grande maioria da igreja. Acho que 2/3 da igreja que estava, né? Levantou a mão. Falei, segunda dose. Os mesmos 2/3 também levantaram a mão. Então, eles tomaram a vacina, se sentem um pouco mais à vontade para poder, né? Porque aqui, graças a Deus, na nossa paróquia, nós temos que seguir todos os protocolos de distanciamento, a marcação dos bancos, né? A questão do uso das máscaras, do álcool em gel, aferição de temperatura, enfim, tudo isso a gente tem feito aqui. Mas é interessante, eu queria só reforçar com esses dados a questão da vacina, como a vacinação é importante. A ideia genocida de imunidade de rebanho é genocídio, né? É genocídio. E outro dado, 500 mil mortos, né? Ou seja, estava vendo aqui no jornal que apenas 49 dos mais de 5 mil municípios do país, apenas 49, tem mais de 500 mil habitantes. Ou seja, eu estava pesquisando isso, quer dizer, que 500 mil de habitantes, meio milhão, estaria em seria a 49ª cidade do Brasil. Exatamente. Gente, é muita loucura isso. É um absurdo, né? Então, a gente acreditar em fake news, porque essa questão que a Lilian traz e que a doutora traz com todo o conhecimento científico, né? E também outros profissionais e cientistas, de que há um remédio, de que há um tratamento preventivo, né? No sentido de medicina mesmo, né? De medicação. É tudo mentira, gente. Né? Eu repeti isso durante a missa, porque eu escutei isso, uma doutora falando sobre isso, ou seja, comparando nosso organismo, né, como um goleiro, né, nosso sistema imunológico como um goleiro na partida de futebol. Que não é o goleiro que defende somente, é o sistema de zaga, ou seja, todo aquele sistema armado para poder defender. O goleiro é a última defesa, né? Ou seja, se a zaga for furada, ou seja, vazada, o risco do goleiro tomar gol é muito grande, né? Agora, se a zaga for boa, vão chegar poucas bolas para o goleiro defender. Então, essa zaga é o que a gente está dizendo aqui, que é máscara, distanciamento social, álcool em gel, né? A questão da higienização. Então, isso é muito importante. Eu queria contribuir com essa colocação, né? Legal. Eu comecei Fala, Silvia. Eu queria pedir desculpa, porque eu comecei falando da imunidade de rebanho e não finalizei por conta daquela confusão. Imunidade de rebanho é um conceito usado para vacinação e não para imunidade natural de rebanho. Isso é muito importante. A gente não espera todo mundo ter sarampo para atingir 80% das pessoas com sarampo, gente. Se fizer isso, vai morrer muita gente. Então, e não existe imunidade assim, né? Quer dizer, não existe imunidade. Sem vacina não existe. A imunidade de rebanho é com vacina. Então, a gente tem que vacinar 70%, 80% para poder ter uma imunidade de rebanho satisfatória. Você veja, Estados Unidos da América, que está cheio de vacina, e Israel, que começaram lá atrás a vacinar, vacinaram muitas pessoas, não conseguem passar de 60% da população vacinada. Isso. Porque muita gente se recusa a tomar as vacinas. Mas também a gente tem que lembrar que a maior parte das vacinas que nós temos hoje estão liberadas para maiores de 18 anos. Então, um país como o nosso, que tem uma porcentagem alta de menores de 18 anos, né? Esses não vão ser vacinados.
Então, a gente tem que vacinar, sim, a maior parte dos adultos para poder proteger as crianças também, que não serão vacinadas. Pois é. Que bom. E mata, sim, criança. É mais Mata, a raro, criança está mais matando. difícil, mas tem muita criança que está morrendo. Afinal, Vamos trazer criança a comunidade. não tem imunidade. Desculpa. Não, fale. Fala, Afinal, a criança, até aí a sua primeira infância, né, ela está criando a sua imunidade, né, porque ali na amamentação ela recebe da mãe, né, pelo leite materno, muitas das coisas que ela vai, da sua imunidade, e através da campanha da vacinação, né, do calendário vacinal infantil, mas também é ali que ela, nesse processo, que ela vai crescendo, ela vai tendo contato com o mundo, né, um mundo de bactérias, de vírus e tal, ela vai criando ali a sua imunidade com tudo isso, com as vacinas que ela toma, com aquilo que ela herdou dos pais, né, através da amamentação da mãe, ou genética, enfim, na sua geração, e no convívio do dia a dia. Então, assim, ela não tem uma memória imunológica, né? Então, se, por exemplo, ela pega um vírus, que o corpinho dela, que é frágil, nunca teve contato, imagina o que ela pode causar, né? É muito cruel você pegar e falar assim, uma criança não... É muito irrisório, assim. Eu tenho uma filha de 5 anos, o quanto eu pude manter ela fora da escola, eu mantive, né? Eu a mantive, por exemplo, com a minha cunhada, com a minha mãe, o tempo que eu consegui. Mas, infelizmente, no nosso dia a dia, muitas vezes a gente não consegue. Então, eu acredito que hoje, no nosso país, essa é a realidade de muitas pessoas, né? A preocupação de eu estou mandando a minha filha para a escola porque eu preciso trabalhar, mas qual que é o risco que eu estou colocando o meu filho, a minha filha, a minha criança ali em contato com várias outras que você não sabe o que ela faz, se ela se protege, se ela não se protege. E criança também é muito afoita, né? Ela tá ali com a máscara, daqui a pouco ela vai lá, atira, enfim. Para você controlar uma criança é muito complicado. Lívia, te dando uma notícia, eu converso com algumas professoras e elas estão surpreendidas pelo comportamento das crianças, que as crianças estão aprendendo a não abraçar, mas ao mesmo tempo dizem que os pais entram na escola para buscar seus filhos sem máscara, sem se proteger. É verdade. Então, a nossa solidariedade aos professores que estão enfrentando isso, né? E eles estão satisfeitos. Tem tido casos de Covid com crianças, com motoristas das escolas, com professores, mas os professores com quem eu tenho conversado, eles têm dito que as crianças aprenderam, né? Mas os pais não aprenderam, e isso é uma coisa para a gente chamar a atenção. Vamos trazer a comunidade para participar. O Sebastião Barbosa de Oliveira coloca: boa noite a todos. Minha pergunta é o seguinte: a vacina contra a Covid dura quanto tempo? Boa pergunta. Pena que nós não temos a resposta. Não temos tempo de vacinação suficiente para saber quanto tempo dura essa imunidade. Então, aliás, quem teve a Covid, o anticorpo não dura muito tempo. Né? A gente tem isso a gente sabe. Tanto que um dado muito assustador foi que, em Manaus, as pessoas que pegaram na primeira onda, tiveram Covid na primeira onda, a segunda onda, 30% reativaram não, tiveram novamente. 30% de uma população que tinha sido... que a doença foi bastante espalhada, né? Nós tivemos reincidência dessa doença nessas pessoas. Então, assim, a imunidade pela doença não é duradoura. Isso a gente sabe. Agora, a imunidade pela vacina, a gente ainda não sabe. Até mesmo por esse motivo, não se condiz com o que o nosso excelentíssimo presidente prega, né? Que seria mais fácil todo mundo pegar para se criar, enfim. Isso não é real, porque
se você pegasse e ficasse imune o resto da vida, primeiro que já seria um risco você pegar e não saber qual que seria o grau de doença que você desenvolveria, né? Porque é uma loteria, você pode pegar e não ter nada, você pode pegar e morrer, né? Então, você está ali no meio termo, né? E nos extremos, aliás. E a questão é exatamente o que a doutora falou, né? A gente não sabe. A reincidência das pessoas que já tiveram. E mais grave ainda são as pessoas que já tiveram sintomas graves, e aí sabe o que é sentir aquela falta de ar? Porque, gente, eu acho que é uma das piores sensações é você ter falta de ar, né? Você tá aqui tentando puxar o ar e parece que nada entra. Eu sei disso porque meu pai, ele faleceu há 10 anos e ele teve enfisema pulmonar. Então ele falava para mim, eu puxo o ar e o ar não entra. Eu fiquei lembrando que deve ser a mesma sensação das pessoas que têm Covid, porque eu falo assim, imagina, você tá com falta de ar e não tem ar. É a sensação da morte, gente, é horrível. Então, assim, é cruel você desejar isso pro ser humano, e principalmente vindo de alguém que não deveria desejar isso, que deveria proteger a nação e não faz, né? Então, perfeito. É complicado. O Sebastião continua aqui, ó. Boa noite a todos. Não, essa daqui. Minha pergunta é a seguinte. Não, cadê o Sebastião de novo? Essa já foi. A vacina contra a Covid, fabricada em tempo recorde, é confiável? É confiável. Foram feitos, na verdade, foi em tempo recorde, porque já estava sendo desenvolvido vacina contra SARS-CoV. Esse vírus, SARS-CoV, ele já houveram outras versões desse vírus, né? SARS-CoV-1, que causou doença na Ásia. Então, já estava sendo desenvolvido e já se sabia que ia pintar uma pandemia pelo coronavírus, né? Então, isso já estava sendo desenvolvido, por isso é que foi tão recorde. E também porque houve uma metodologia aí que desenvolveram com RNA, com vírus carregando RNA, e que possibilitou essa rapidez. Mas sim, é confiável. Os estudos feitos, e já foram vacinadas muitas pessoas pelo mundo, e isso dá bastante confiabilidade. Claro, você vai falar, mas os estudos são a curto prazo, a longo prazo a gente não sabe. De fato, a longo prazo nós não podemos ter estudo, mas tudo indica, como as outras vacinas que nós usamos, e não são poucas, né? Contra tantos vírus e tantas bactérias, e que até hoje nós não temos nenhuma evidência de que a vacinação cause algum problema a longo prazo. A curto prazo a gente tem as reações, principalmente local, algumas pessoas até febre, dor de cabeça, dor de barriga, enfim. Mas a longo prazo a gente não tem nenhuma vacina que a gente conheça problemas. Perfeito. A Maria Geralda pergunta, para mim, falta tomar a segunda dose da vacina do Covid, dia 30 do mês que vem. Queria saber quanto tempo posso tomar a da gripe. 15 dias depois de ter tomado a sua vacina. Quer dizer, tem que ter sempre pelo menos 15 dias entre uma e outra. Ou você toma, se ainda faltam 30 dias, você pode tomar a da gripe agora. Perfeito. O Lucas pergunta, por que mulheres grávidas, crianças faleceram e agora é que estão divulgando? Fiquei surpresa com o alto número de óbitos e pediatras agora dizem que a criança também é grave. Desde o início, haviam casos descritos em crianças e em grávidas. O que acontece é que quando houve essa onda enorme, com um número muito grande de infectados, aí você aumenta o número de crianças e grávidas também contaminadas, e com casos graves. Vamos dizer assim,
Se uma criança em 1 milhão adoece e morre, se você tem 5 milhões de pessoas infectadas, você vai ter mais crianças morrendo, né? Então, é uma questão de porcentagem mesmo. A porcentagem de crianças que desenvolvem a doença grave é baixa, mas quando vai aumentando o número, vai tendo mais crianças morrendo. Aqui no Brasil, nós protegemos os idosos. Então, os idosos não estão morrendo mais tanto de Covid. Então, começa a ter a faixa dos 30 aos 40 anos que ainda não foram vacinados. E começa a ver mais criança também infectada. Porque o vírus está circulando muito. A gente precisa cortar a circulação desse vírus. E a única forma da gente cortar a vacinação é a gente usar máscara, distanciamento, evitar aglomeração, enquanto a gente não vacina 80% da população. E isso vai demorar. Né? Perfeito. Depois vem o Sebastião. Estou vendo pessoas que estão tomando vacina contra a Covid-19. Assim que tomam vacina, sem sentir nada, estão tomando por conta paracetamol. É correto? Nenhum remédio é isento de efeito colateral. Então, a gente toma remédio quando precisa. Você tem dor de cabeça, você tem febre, a gente toma remédio para evitar. Mas se você não tem nada, por que vai tomar? Preventivamente, eles não são remédios preventivos. E a automedicação, ela é sempre o perigo, né, doutora? É inevitável, né? Você ter automedicação para febre, para dor de cabeça, para dor cólica. Você toma os remédios que não causam tantos problemas, né? Mas vamos lembrar que Novalgina é uma excelente medicação, que é a dipirona, mas que algumas pessoas morrem com Novalgina, né? Que tem reação alérgica violentíssima, horrorosa. Então, a gente precisa tomar quando precisa. Quando não precisa, não. Perfeito. A Patrícia, bem-vinda, Patrícia. Não sei se vocês já falaram a respeito, mas eu gostaria de saber quanto tempo após ter o Covid a pessoa pode tomar a vacina. 1 mês. 1 mês. É preconizado aguardar 1 mês antes de tomar a vacina. Tá. A Maria do Carmo pergunta: boa noite, gostaria de saber sobre a xepa. Desculpe se escrevi errado. Que é isso, Maria do Carmo? Que vale a pergunta. Quem pode fazer o agendamento? Existe uma idade? A idade... Agora eu não sei como é que está a xepa, né? Está em alguns lugares liberado até para maiores de 18 anos, né? Não é isso? Sim, liberado, sim. A xepa, você faz o seu cadastro no sistema. Se você tem, né, principalmente se você tem algum posto próximo, porque tem que ser algo rápido, né? Geralmente é nos finais do expediente. E aí, se tem alguma sobra, onde eles veem que o posto não vai ter mais rotina, né, a partir daquele momento, para as pessoas que estão destinadas àquela idade, aí eles vacinam quem está cadastrado para essa xepa, né? E aí é pessoas de qualquer idade acima de 18 anos. Importante agora, né? Porque antes eles só tinham um xepa para pessoas... Para pessoas acima de 60, Agora são para todos. Com comorbidade, né? Exato. Perfeito. O Clóvis. Clóvis, bem-vindo. Interessante a lembrança que os indígenas padecem devido à gripe. É bom lembrar que europeus morreram devido à maleita, entre outras doenças. Importante para esclarecer que todos são vulneráveis. Né? Comentário do Clóvis. Mas você falou, deixa eu ver aqui, qual a idade que estão sendo vacinados neste momento? Acho que
50... Mudou o calendário, né, gente? Calma aí. Mudou o calendário. Busca vacina já. Põe aí no Google, vacina já, e você vê qual Vai é. ter pesquisando. Que legal. E tem mudado. E os órgãos de imprensa estão divulgando de maneira interessante. Parece que em São Paulo, já que a grande maioria de São Paulo está em 50 e 51, e eles estão dando 2 dias para cada idade, e depois eles fazem a repescagem, né? Então é importante ir no dia da sua idade, né? Valdinei, boa noite. Fico muito grato quando vejo pessoas levando esse assunto com sinceridade. Legal. Diz uma coisa, enquanto... Deixa eu ver se tem mais. Não, ainda não tem perguntas, podem mandar. Você começou a falar? Fala. De 50 a 59 anos é de 16 a 16 do 6 a 22 do 6, e 43 e 49 anos é de 23 do 6 a 26 do 6. Não sei se está atualizado esse dado aqui que eu vi, mas acho que é isso. Acho que é porque eu vou tomar no dia 15 de agosto, que era o que eu tinha visto mesmo. Acho que é isso. É isso mesmo, 43 a 49 anos, 23 a 29 do 6, e 40 a 42 anos, de 30 de junho a 14 de julho. Isso. Aí começa, né? Aí, ou seja, o pessoal de 18 anos é de 1 a 15 de setembro. Ou seja, está chegando aí. Chegando. Eu queria voltar, doutora Silvia. Você começou a falar sobre outras vacinas, né? E falou, por exemplo, de tétano, né? Devemos tomar e ter, embora ele esteja quase eliminado, isso é uma doença grave. Nós devemos manter as vacinas de tétano. Ainda existe vacina, ainda existe, sim, tétano no mundo e no Brasil. E hoje em dia, mais difícil você pegar... enfim, o que a gente sabe que o tétano é muito perigoso é quando a gente se machuca e o contato com a terra. Porque na terra existe o micro-organismo que induz o tétano, né? Então, assim, você está o tempo todo. É importante fazer a vacina na infância. A vacina de 15 anos é de tétano, é um reforço de tétano. E depois dos 15 anos, a cada 10 anos, a pessoa tem que tomar a vacina do tétano. E caso se machuque, você também toma, não é? Dependendo do grau do machucado, é indicado um reforço da vacina. Mas olhando a nossa população aqui, nós temos muitos adultos aqui. O que adulto precisa manter atualizado de vacinas? Você falou de... tétano, febre amarela... febre amarela não tem que atualizar, né? Febre amarela não tem mais, um local que tenha endemicamente, né? Ou perto de floresta, quando você vai viajar para algum local que tenha a febre amarela. Teve um caso agora, doutora, que o pessoal fracionou a vacina da febre amarela, e que aí essa vacina durar, porque tem a dose que você toma aqui pro resto da vida, né, que você toma uma vez só, e teve essa que foi fracionada por conta de casos que apareceram aqui próximos da cidade de São Paulo, que aí eles fizeram por 10 anos, que eu acho que eles fracionaram a quantidade da vacina por conta da grande demanda que teve. Então, acredito até que onde eu sei, Lilian, eles testaram fazer meia dose, foi eficaz, e eles iam avaliar se isso duraria ao mesmo tempo. Porque você está falando da febre amarela, né? Isso, febre amarela. Mas eu não sei se eles concluíram que precisa reforçar depois. Entendi. Agora, em princípio, uma dose só. Sim. Então, vamos pegar adulto. O que precisa estar atento de vacina e manter vacinado? Adulto, basicamente, a gente tem a vacina do tétano, a vacina da gripe
nas faixas etárias em que a vacina da gripe é indicada. E hoje em dia, em idosos, tem também algumas vacinas para pneumonia, né? Eu não sei exatamente quais que estão vacinando no setor público, mas não tem mais do que isso, não. A não ser que aconteça epidemia, né? Está tendo epidemia de sarampo. Aí pega o bairro em que se identificou uma pessoa contaminada com sarampo e vacina todo mundo daquele bairro. Mas, por exemplo, hepatite. Hepatite é uma vacina. Desculpe. A vacina da hepatite B, né? Hepatite A até existe vacina, mas como é uma doença relativamente tranquila, ela não está no calendário, né? A hepatite B, a gente tem vacina, são 3 doses, e tem alguns profissionais que têm indicação de tomar, mas já aconteceu algum problema aqui no meu aqui. Deixa eu ver se está saindo. Não sei. Minha tela entrou alguma coisa aqui. A vacina de hepatite B, as crianças hoje já estão sendo vacinadas. Então, não vão precisar tomar quando adultos, né? Mas hoje ainda alguns adultos podem sim ser indicados a tomar hepatite B. Perfeito. Tem uma vacina que nós falamos da outra vez, mas vale a pena reforçar, do HPV, que teve muito pouca adesão das mulheres e que você falou que, inclusive, estão vacinando os homens também, né, de HPV. Sim, adolescentes jovens. Os adolescentes homens, porque o HPV é um vírus que, na verdade, existem vários subtipos, tem numerosos, mais de 100 subtipos de vírus HPV. Todas as verrugas que a gente tem são HPV. São causadas pelo vírus HPV. Mas alguns subtipos do HPV estão muito associados ao câncer de colo uterino, né? Por isso que foi desenvolvido a vacina do HPV. E nos países em que a vacina do HPV foi feita nas jovens antes da atividade sexual, conseguiu-se eliminar, baixar enormemente a frequência de câncer de colo uterino. Então, não tem por que não. Ainda a gente tem no Brasil administrando no público, né? E lembrar que não é só câncer de colo uterino, mas também pode dar câncer de pênis, alguns outros cânceres. Então, os meninos também, é mais raro. Mas também é interessante a gente vacinar os meninos para evitar esse tipo de câncer, peniano, por exemplo, e também que eles espalhem o vírus, né? Pense que quando a gente começou vacinando rubéola era uma doença muito grave para mulheres grávidas, porque a mulher grávida que tem rubéola, ela tem malformação ou aborto espontâneo, né? Então, era prioritário vacinação em mulher. Quando começarmos a vacinar a rubéola no Brasil, a gente vacinava só as mulheres. Depois, quando começou a ter produção de vacina suficiente para ampliar essa vacinação, passou-se a vacinar também os meninos. Hoje a gente vacina meninos e meninas a calendário de vacinação normal, né? A prevenção é sempre melhor do que o tratamento, né? Esperar acontecer, né? Era muito comum a gente conhecer mulheres com câncer de colo uterino. Por isso que a gente faz o maldito do Papa Nicolau, né, gente? Exato. O exame do Papa Nicolau, que toda mulher faz anualmente, né? Mulheres com vida sexual ativa, depois de 20 e tantos anos, esse exame é um exame preventivo para câncer de colo uterino. Se Deus quiser, nossas filhas e nossos netos
não terão mais que fazer essa vigilância tão frequente. Perfeito. Porque serão vacinados. Então, lembrando, avós, pais, etc., adolescentes precisam tomar vacina de HPV antes de iniciar a vida sexual, né? É um cuidado, uma recomendação. A Maria Aparecida pergunta: todas as vacinas são importantes, mas as pessoas estão escolhendo qual tomar. Isso tem lógica? O importante não é tomar vacina, seja qual for? Muito obrigada por você ter feito essa pergunta. Muito obrigada. Eu acho essa sua pergunta muito importante, porque, de fato, tem gente que está indo na fila perguntar qual a vacina que está tendo para escolher qual a vacina. Como eu falei lá no início, vacinação é um ato coletivo, não é um ato individual. Então, se nós garantirmos que o maior número de pessoas possíveis estão vacinadas, todo mundo estará protegido. Não adianta, por isso que a gente até riu junto numa das nossas conversas, né? Aquele pessoal que quis vacinar, os espertinhos em Brasília que conseguiram uma vacina da Pfizer e se vacinaram com soro fisiológico, né? Então, esse conceito, mas vamos vacinar os ricos. Não adianta vacinar os ricos. Temos que vacinar todo mundo. E temos que vacinar com as vacinas que nós temos. Existe até uma questão com relação a esses vírus mutantes. Então, vocês já ouviram falar que, por exemplo, a AstraZeneca, ela não funciona muito bem na variante da África do Sul, né? Que é a variante beta, acho que eles chamam agora, variante beta. E, em princípio, você pode ter, quanto mais específica a vacina, mais você pode ter uma mutação afete a efetividade daquela vacina. Então, vamos lá. O vírus, todo mundo já ouviu falar das spikes, né? Das proteínas spikes do vírus. Tá? Então, você pode fazer uma vacina dirigida contra o vírus todo, que é o caso da Coronavac, ou da Covaxin, ou você pode fazer uma vacina dirigida contra aquela proteínazinha que fica fora do vírus. Tá? Que é a proteína com a qual o vírus entra dentro da célula. Então, se você bloqueia aquela proteína, você bloqueia a entrada do vírus dentro da célula. Mas se a variante nova tem uma mutação naquela proteína, aquela vacina específica não vai ser mais eficaz para evitar a entrada do vírus. No entanto, eventualmente a Coronavac, que todo mundo despreza, seja capaz de controlar o vírus. Você vacina contra o vírus todo, inativado. Então, você produz anticorpo contra todas as proteínas do vírus. Então, até existe essa questão de se, de fato, você ter uma vacina tão específica, ela é melhor, no sentido, a longo prazo. Eu fui confusa ou deu para entender o que eu falei? Não, eu acho que está claríssimo, né? Não sei, padre, como é que ficou aí? Como nós falamos no início, nossa meta é ter 80% da população vacinada. Essa é a meta. Não importa se você vacinou com Pfizer, com Johnson, com Coronavac. Se a gente conseguir vacinar, veja o estudo que fizeram em Serrano. Não sei se vocês sabem, em Serrano, cidade de São Paulo. Vacinaram todos acima de 18 anos. A mortalidade caiu lá embaixo, quase 100% de redução da mortalidade. Redução na hospitalização imensa. E também a redução acaba reduzindo a transmissão. Mas esse não é...
Se você tem menos gente doente, porque as pessoas que estão doentes, infectadas, elas multiplicam o vírus. Então, elas contaminam mais pessoas. Se você reduz as pessoas que ficam doentes, você reduz a circulação do vírus. Então, você acaba eliminando. Vale a pena lembrar que Serrano fica ali na região de Franca, de Ribeirão Preto. Serrano praticamente é uma cidade dormitório. As pessoas trabalham em Ribeirão Preto, trabalham em Franca, que estão em isolamento, e a cidade está protegida com o número de casos. Eu acho que isso é muito legal. Ou seja, vacinou a população, a chance de contágio e de mortalidade caiu. Não é que deixaram de ter contato com o vírus, eles continuam tendo contato, mas estão protegidos. Acho que isso é muito legal. Né? E outra coisa que essa questão de você ficar escolhendo, né, a vacina que você vai tomar, ninguém vai, por exemplo, no posto, pergunta quem é que fabricou a vacina da poliomielite, da febre amarela, da não sei o quê. Mal sabem que a maioria das nossas vacinas, se não 100%, elas são produzidas nacionalmente, né? Nós somos reconhecidos como um país, assim, nós temos um nome muito grande por essa questão de vacinação, né? Tanto aí foi a surpresa, né, internacionalmente falando, de saber que o Brasil não era um dos primeiros a aderir à vacina, né? Foi o susto, né, na verdade, mundial. Então, ninguém fica lá perguntando quem é que produziu. Você sabe que toma e que você está imunizado. E não interessa quem é que fabricou, interessa que você está tomando a tal da vacina. É isso. Lembrando sempre isso, né? Eu estou tomando a vacina para todo mundo, não é só para mim. É um ato civil, né? Cidadania, né? Eu vou lá, eu tomo a vacina porque eu vou proteger meu avô, minha mãe, meu filho, meu vizinho, enfim, a humanidade. Isso. E 2 doses, não uma só, 2. Não, eu falo isso porque muita gente não está tomando a segunda dose. Uhum. Isso é uma pena. A gente tem que insistir para as pessoas tomarem duas doses. É uma questão assim que eu acho importante, né? Ressaltar, eu acho que tem que ficar claro aqui para a comunidade, né? É que não importa qual vacina você tome, né? Ou seja, o importante é tomar a vacina. O Clóvis coloca aqui, eu vou só adiantar a pergunta dele, porque eu acho que tem a ver a colocação dele, né? Que ele disse que levou a mulher dele, só resumindo o que ele falou ali, que levou a mulher dele tomar vacina, depois levou a mulher dele para tomar vacina e estava vazio, completamente vazio. Ele achou estranho, né? Porque não tinha fila. Aí, quando ele foi tomar, a moça disse para ele, só tem AstraZeneca, ok? Ele falou, qualquer uma, até nos olhos, pode dar dentro do olho, por favor. É isso mesmo. Só para trazer o que ele comenta aqui. Eu acho que talvez, doutora Silvia e Lília, é isso que o Clóvis está trazendo, e a gente falando de qualquer uma, porque assim, quando diminui a circulação, diminui a variação do vírus também. Né? Exato. A importância de tomar vacina é que se a gente estiver imunizado, o vírus vai parar de mudar tanto. Né? Porque vai parar, diminuindo a circulação do vírus, porque o vírus vai circulando, ele vai se multiplicando. E cada vez que ele se multiplica, ele pode gerar uma mutação, uma variante preocupante, que a gente chama, né? Então, assim, a gente precisa reduzir a quantidade de vírus se multiplicando. A Paula pergunta aqui. Boa noite. O pediatra das minhas crianças recomendou que elas tomassem a vacina ACWY. Porém, no calendário nacional, ela só está disponível entre 11 e 14 anos. Tem uma explicação médica para estar disponível para não estar disponível para todas as crianças?
A explicação médica é disponibilidade e preço. Então, assim, a vacina, os estudos para implantação no calendário público, você leva em conta o preço, a disponibilidade da vacina e o grupo de risco para a doença. Então, quando a gente não tem vacina em quantidade para todas as idades, a gente prioriza a idade que vai se beneficiar mais. Então, no caso da gripe, eu priorizo os idosos e as crianças e as gestantes, porque eles têm mais risco de ter uma doença grave. No caso do HPV, eu priorizo meninas, porque está muito associado ao câncer de colo uterino. Essa vacina, que é para meningite, que você está dizendo, é uma vacina ainda que começou recentemente no público, antes só tinha no privado. Né? Mas agora está sendo administrado. Não sei se já está sendo produzido no Brasil. Normalmente, quando começa a ser produzido aqui, é disponibilizado para o setor público. Então, essa faixa etária é uma faixa etária que provavelmente estudos epidemiológicos acham que tem mais risco. Aí começa a vacinar. A prioridade. Depois amplia, quando tem vacina em quantidade suficiente. Fabiana pergunta: é justo ter punições para as pessoas que se recusam a tomar vacina contra a Covid? No trabalho, por exemplo, quem optar por não se vacinar pode ser responsabilizado civilmente por essa atitude? Fabiana, eu acho que em alguns trabalhos, por exemplo, se eu estiver falando de profissionais da saúde, e eu estiver falando ou de um profissional que cuida de idosos, eu posso exigir que essa pessoa tome a vacina, eu acredito, né? Eu não sei se legalmente isso hoje já está definido que você possa obrigar, mas eu tenho certeza que o hospital, qualquer hospital, o HC, o Einstein, o Sírio-Libanês, deve exigir que os profissionais tomem a vacina. E se eles não tomarem, desculpe, eu não quero que você trabalhe para mim. É um direito deles. Porque ele vai estar maior risco dele se contaminar e ficar fora do trabalho, mas também risco dele passar para todo mundo, o que é uma desgraça dentro de um hospital. E não só o Covid. Escola é a mesma coisa, né? Não só Covid, você tem razão. A questão, por exemplo, na igreja mesmo, as meninas que trabalham aqui comigo, elas têm que tomar vacina quando puderem tomar, porque vão ter contato com vários tipos de pessoas, né? Quantas pessoas passam na secretaria paroquial, né? Quantas pessoas passam aqui durante as missas, né? Então tem que tomar a vacina, porque se não quiser tomar, é um direito que a pessoa tem. Porém, mas não vem trabalhar aqui, né? Exatamente, é o direito que eu tenho enquanto empregador de não concordar com isso, de não querer, por quê? Por conta do risco que todo mundo vai correr, inclusive eu, né? Exatamente. Algumas profissões, por exemplo, na área da enfermagem, quando você vai ser contratado, dentro das documentações antes de você ser contratado, é a sua carteira vacinal. Então, quando você vai ser contratado, você tem que estar lá, a sua carteirinha em dia, e isso é anualmente, tá? Não é só quando você é contratado. Então, todo ano, você tem que tirar uma cópia lá da sua carteira de vacinação e entregar para o RH para dizer que você está com a sua carteira, né, o seu calendário vacinal em dia. Se você não tiver, você é suspenso das suas atividades até você, né, grandes empresas, assim, que tem, como eu trabalhei no DASA Lavoisier, eles exigiam. E se você não tivesse, você tinha que é óbvio que se eles falassem, olha, você tem que tomar, e você não tomasse, alguma coisa eles iriam tomar como providência, né, ou pedir o desligamento, óbvio que eles talvez não falem o motivo, mas é por vários motivos, né, tanto da transmissão como da contaminação do próprio funcionário. Exatamente. Só colocar isso que, assim, existe questão
de legislação trabalhista que a gente não pode demitir pessoas por esse motivo. Né? Só se isso estiver no acordo coletivo, que passa a ser uma regra. Né? Agora, aí vai da influência, né? Quer dizer, como o padre colocou, não deve estar no acordo coletivo, né? Nem sei que sindicato representa os funcionários que trabalham, né, para a paróquia. Né? Qualquer forma de discriminação que justifique uma demissão, etc., tem que tomar muito cuidado com isso. Consulta o advogado, consulta a legislação, né? Porque seria qualquer forma de discriminação por crença. Né? Então, se demitisse, você tem um funcionário que não aceita fazer transfusão porque na religião dele não permite transfusão. Mas isso seria discriminação. Não, por legislação. Doença transmissível. É diferente. Você está falando de morte. O cara que não quer tomar sangue, ele vai morrer ele. Ele não está matando ninguém. A pessoa que não toma vacina pode estar transmitindo para outra pessoa que vai morrer por causa dele, né? Enfim. Eu acho que não existe, talvez, legalmente essa lei que permita, mas me parece inevitável. Um professor vai ter que ser vacinado. Quem é que vai querer mandar para a escola e os professores não estão vacinados? Né? Se as crianças não podem ser vacinadas. Isso eu sei porque eu participei de campanha de vacinação de empresas, que sou H1N1, né? E que a empresa não podia obrigar. Ele oferecia, se as pessoas quisessem tomar, eles incentivavam, etc., mas eles não podem obrigar. Não, eu acho que está certo. Não obrigar. Ninguém é obrigado a tomar vacina. Porém, a empresa, ela deve ser autônoma nesse sentido, de contratar um funcionário ou não. Mas de manter esse funcionário ou não, se ele está colocando todo mundo em risco, por exemplo. Acho que é uma questão mesmo de autonomia, não é? Isso é a orientação, assim, eu não sei como é que está a legislação hoje, a questão é consultar o advogado, cuidado com isso, porque isso muitas vezes pode dar processos, né? Por exemplo, você não pode fazer exame num candidato se ele tem HIV ou não, mesmo na área da saúde, né? Seria uma discriminação e seria uma causa trabalhista complicada. HIV não transmite pelo ar. Sim, exato. Sim, mas não, eu concordo. Eu espero que quem conviva comigo tome a vacina e vou influenciá-los para tomar. A questão é só a questão da gente também não estar infringindo a lei. Lá, nessa questão, lá na empresa onde eu trabalho, houve uma situação parecida referente a um exame que eles pediram, eles pagaram, na verdade, para a gente fazer, para ver se nós não estávamos contaminados com o vírus do coronavírus, porque nós tivemos um caso lá positivo, e aí a empresa resolveu contratar um laboratório para testar todo mundo. E aí teve uma pessoa X que começou a causar, dizendo que não queria, né, não queria fazer exame de sangue, enfim, não sei o quê. Aí a minha da RH se prontificou e falou assim, olha, ninguém é obrigado a fazer nada. Se você não quer fazer, você não faça, é sua opção. Mas saiba que é um exame que é caro, não é qualquer lugar que você consegue fazer, a empresa está se disponibilizando a fazer, porque teve um caso positivo, né, próximo, para proteger vocês mesmos. Então, se você não quer fazer, não faça, mas nós estamos disponibilizando para X. Então, assim, você não pode obrigar ninguém a fazer nada, e entendi o que você falou, Marcelo, referente à questão, você não pode despedir alguém e falar assim, olha, eu estou despedindo você porque você não quis tomar a vacina, entendeu? Talvez, judicialmente, isso não seja um caso, não existe na legislação como você responsabilizar uma pessoa, talvez mais para frente alguma coisa seja né, pautada nisso, mas acredito que seja difícil, porque aí você tira o livre-arbítrio da pessoa de querer fazer ou não aquilo. Né? Ela tem que ter discernimento no seu corpo, apesar de impactar a sociedade.
Como a gente tem pessoas aí que são extremamente... não estou criticando, tá, gente? Entendam isso. São extremamente naturalistas, elas seguem essa linha e elas não vacinam os próprios filhos. É uma questão delas, elas não querem. Ninguém pode ir lá com uma vacina e aplicar no filho dela, é uma opção dela. Mas eu estava pensando aqui, por exemplo, como no direito canônico, que eu estudei, né, é um direito, né? Tem que ter... a Silvia, que é casada com um advogado, né? Perguntar para ele. Né? Pois é. Mas, assim, esta pandemia, nesses tempos, ela não aconteceu algo tão devastador até a gripe espanhola. Então, nós não temos um precedente da lei, né? Eu acho que o que eles chamam de jurisprudência, alguma coisa assim nesse sentido, né? Não há um precedente na lei. Então, ou seja, a lei vai ter que se debruçar sobre isso para poder criar alguma coisa que fale a isso. Então, ou seja, nem o empregador está completamente errado e nem o empregado está completamente errado, sendo que nós não temos na lei um precedente. Então, eu acho que talvez seja essa conversa. O alerta que eu quis dar é só essa daí. Quer dizer, a questão é assim, na lei você não pode demitir uma pessoa por essa... E o empregador, se quiser demitir, ele pode demitir por desempenho, por reestruturação, qualquer coisa, mas chegar para a pessoa e dizer assim, estou te demitindo porque você não tomou vacina, você criou um fato jurídico complicado. Mas eu acho que é diferente ainda, Marcelo, eu ainda estou questionando mesmo isso, assim, não existe na lei algo específico sobre uma pandemia. Nós não estamos falando de uma epidemia, não é que acontece apenas no local, vocês, aí, pessoal da área da saúde, me corrija se eu estiver errado. A epidemia, ela acontece apenas no local ali, específico. Né? No caso, no Brasil, um surto de alguma coisa ali. Nós estamos falando de uma questão mundial. Então, ou seja, não existe, como não existe remédio ainda, como não existe, ainda não sabemos de fato até onde esse vírus pode ir, pode evoluir, nós não sabemos ainda, como a doutora disse, se haverá, qual é o período de imunidade que as vacinas vão nos dar, né? A gente não sabe se vai ter que tomar essa vacina a cada 6 meses ou a cada 1 ano, como as vacinas, a gente vai ter que esperar isso acontecer. Assim também não temos uma lei que trate da pandemia. Então, vou dizer, é um fato completamente novo para a humanidade, não é? É morte na certa. É morte na certa. Contraiu, você pode morrer, né? Tá. Gente, é questão dos direitos aí. A Teia, oi Teia, que bom que você está com a gente. Não podemos obrigar, mas não temos algo tão grande como essa pandemia no passado recente. Se não tem previsão da lei, etc., né, qualquer forma de discriminação... A gente fala de diversidade, a gente fala de coisas, né? A gente não pode condenar, romper contrato por essas coisas, pela lei. Se um dia tiver jurisprudência, né, se tiver julgamento, né, o que eu estou levantando é que hoje nós podemos influenciar as pessoas a tomarem vacina. Nós podemos usar máscara se estamos junto com pessoas que não se vacinarem, etc. Né? O fato é, cuidado com... Como você disse, né, você espera que os seus funcionários tomem. Né? Claro, influenciar, estimular, a gente pode fazer isso. Eu espero não, eu tenho certeza que não. Claro, mas não se esqueça, não se esqueça que Estados Unidos tem vacina sobrando, tem postos de vacinação, e não consegue chegar aos 70%. Israel não consegue chegar a 70%. Eu estou brincando. Existem pessoas que estão se recusando. Não, eu estou brincando porque, assim, as pessoas com quem eu trabalho, nós somos um grupo pequeno, né? E nós somos muito próximos, e todo mundo está ansioso, né? São jovens, né? Estão ansiosos pela vacinação
por conta das famílias, né? Por conta das pessoas que elas convivem e sabem também que elas têm essa consciência, é uma coisa já conversado com eles, porque elas têm essa consciência, digo elas porque são mulheres, elas têm a consciência de que isso é muito bom, afinal de contas eu converso sempre com elas. Então não é uma imposição minha não, mas é uma questão de consciência mesmo. Sim, eu acho que é um dever de todos nós, por responsabilidade civil e coletiva, de influenciar mesmo as pessoas, se for o caso, levar as pessoas, a gente tem essa responsabilidade e tomara, já que o Brasil está tão atrás dessa coisa, quem sabe a gente consiga chegar nos 70% por responsabilidade da gente, cidadãos, né? Coisa que, por exemplo, Israel não conseguia, eu não consigo entender isso. Tem vacina sobrando e as pessoas não vão tomar. Silvia quer falar? Fala, Silvia, por favor. Tomando o exemplo que a Lilian estava falando. A empresa quer que faça o teste, mas a pessoa tem a liberdade de não fazer o teste. Vamos pegar um hospital. Vocês já viram que o hospital, agora, para operar uma pessoa, ele exige um teste do SARS-CoV, né? Porque senão esse cara entra no hospital e ele contamina a equipe inteira. Fora os pacientes. Para viajar, eu conversei com uma pessoa que ela está indo morar em Londres, ela foi aceita pela comunidade da Grã-Bretanha. Ela falou o seguinte: a questão tem que ter o teste para poder entrar. Segundo, chegando lá, vai passar 14 dias num hotel pago pela pessoa. Ou seja, se a gente entrar na questão de discriminação, ou seja, vamos processar aí o Reino Unido, então, porque estão discriminando, estão deixando eu entrar, por exemplo. Estados Unidos, que é um país, né? que supostamente a liberdade individual é, né, a primeira lei para eles. Se quiser entrar aqui, faz o exame e fica 15 dias no México. No México, é verdade. Ou no Porto Rico, né? Algum lugar. Mas, a gente está tendo o campeonato europeu de seleções. Vocês estão vendo, né? O campeonato europeu de seleções. Para entrar, você tem que estar com o teste na mão. E você comprou ingresso. Ou seja, o estádio está obrigando você a estar com o teste na mão, de pelo menos 24 horas. Não é? Então, essa questão de discriminação, eu acho que ela, com relação à Covid, ela ainda não entra. Eu acho que porque é uma outra coisa. Nós estamos em outro lugar. Nós estamos pegando duas coisas diferentes. Legislação internacional, essa coisa de zelar do seu país, impedir que entre, isso está legítimo e está na lei. Empresa discriminar, na nossa lei, qualquer forma de discriminação. Marcelo. Está errado. Não é que eu não concorde com vocês, gente. Eu concordo com você. É só uma questão, assim, temos que tomar cuidado com essas coisas. Eu estou só achando graça. Você já viu que tem alguns países que eles estão com passaporte para, assim, você quer entrar no bar, você tem que mostrar que foi vacinado. Sim, tem o código. Não, você entrar em restaurante, digital. Você entrar em coisa, você tem um passaporte de Covid. E que aliás, uma coisa assim. Vamos lembrar uma coisa que eu até já conversei com o padre Glênio. Se você foi vacinado, você consegue entrar no Poupa Tempo, olha lá, no programa e conseguir tua vacinação pelo Poupa Tempo no teu celular. Digital. Que legal. O certificado digital, a gente já tem isso no Brasil. Outra coisa, são questões, por exemplo, a pessoa pode até falar que não vai se vacinar, mas, por exemplo, como foi uma pandemia, é uma coisa mundial, ela vai acabar sendo um padrão para vários lugares, como é a febre amarela. Por exemplo, se você for viajar para fora do Brasil, você tem que ter o seu certificado. O certificado dele, que bonitinho. Que você foi vacinado para febre amarela, senão você não viaja. Você é barrado. A mesma coisa. Não, assim, eu sei febre que amarela, eu passei. Não, no Brasil, eu estava fazendo um trabalho no interior do Pará,
passei numa barreira sanitária, eu não estava com a minha carteirinha de vacinação e eu tive que tomar a vacina de febre amarela. Quer dizer, eu já tinha, mas besta, numa barreira... Né? Porque você fazer a pessoa vacinar na hora que ela está entrando, não adianta nada, ela precisa 15 dias antes de vacinar. Não, foi uma barreira que no Pará, na época, quem não tinha tomado, eles estavam fazendo a vacinação na população, e quem não estava com seu atestado de vacinação era vacinado obrigatoriamente. Né? Então, por exemplo, a minha carteirinha para entrar nos países que eu já viajei, nunca me pediram atestado de vacinação. Eu sempre viajo com ele, né? E daí eu descobri que o Brasil é que exigia para voltar para o Brasil, né? O do febre amarela. Né? Mas nunca me pediram. Mas é uma coisa que você tem que ter, porque dependendo de onde você vá, eles podem exigir. Sim. Isso pode barrar você e você ficar lá preso, enfim. Preso assim, eu falo, não conseguir entrar no país, né, e ter que retornar por conta da falta dessa vacina. Então, pode acontecer a mesma coisa com a questão, acredita-se aí né, isso é uma especulação, mas nós acreditamos que isso vai ser um padrão para a questão da Covid também, porque como foi uma pandemia, e todo mundo precisa tomar a vacina por conta para se proteger e proteger a própria população, né? Que se tome e se você for viajar, será obrigatório também apresentar que você está, além do teste. Eu acho que o que o Marcelo está falando, Lilian, é assim, internacionalmente você pode fazer essa exigência, mas os Estados Unidos da América não consegue obrigar as pessoas a vacinar. A tomarem a vacina. Exato. Eles estão... Você sabe que eles estão fazendo assim, se você vacinar, dá um ticket de um... Então, tem estado que está quintuplicando a chance de ganhar a loteria. Isso. Dos Estados Unidos, eles estão assim, quem aposta na loteria e mostra que foi vacinado, ele ganha 5 números a mais. Né? Gente, a que nível chegou para obrigar o pessoal, para incentivar para vacinar a população. Que legal. Vamos para os comentários, que o nosso tempo já foi. Cris, família. Então, 500 mil pessoas já se foram e vão muito mais, quando pensamos que somos únicos, mas estamos todos interligados. Fazemos essa reflexão. Fabiana coloca, verdade, padre, fiz uma cirurgia em março, procedimento do centro cirúrgico em maio. Tive que fazer o teste PCR nas 2 ocasiões. Né? A Maria Aparecida, quando tomei a vacina, tinha uma pessoa da área da saúde que só tomou para não perder o emprego. Já havia ido 3 vezes e desistido. Né? Eu imagino que na área de saúde deve ter acordo coletivo obrigando essas coisas. Né? Se não tiver... você colocou, Francisco, o padre colocou, Maria Aparecida, e ela não acreditava na eficácia pelo curto tempo de produção. Quer dizer, gente da área da saúde. Antônio Lúcia, perfeitamente, padre, não é questão de discriminação. É necessário todos serem imunizados, afinal, vivemos em comunidade. Né? E até ser humano é inacreditável. Gente, a ideia de falar de vacina foi, primeiro, né, agradecer muito a presença, né, de novo, da Silvia, né, ajudando a gente. E, Lilian, obrigado por essa parceria, essa ajuda nesse bate-papo. Né? A gente está lidando com uma situação e que a intenção era justamente essa, precisa vacinar, não é para escolher laboratório, e não é só duas doses, e não é só a vacina de Covid, tem todas as outras coisas. Eu estou rindo, eu preciso falar disso aqui, estou rindo com o Clóvis. O Clóvis falou assim, acho que os homens que não querem se vacinar deveriam ser obrigados a fazer exame de próstata a cada mudança de estação.
A Fabiana está perguntando, Silvia, qual é a profissão da doutora? Né? Eu sou médica clínica aposentada. Desde outubro com a pandemia. Que legal. A Silene coloca aqui, ó. A Silene coloca: a revolta da vacina aconteceu justamente pela vacinação ser obrigatória. Os agentes sanitários da época entravam na casa das pessoas e vaciná-las à força. É verdade. Começo de 1900. Começo de 1900. 1900 e pouco, no Rio de Janeiro. Gente, de qualquer maneira, nós, como cidadãos, devemos tomar e devemos incentivar todo mundo que está do nosso lado a tomar. Né? É isso. E todo tipo de vacina, né? Todas as qualquer vacina que tiver no teu posto. E é questão muito de cultura isso também, né, gente? Lembrar que isso vem do berço, né? Minha mãe se orgulha, ela fala com a boca cheia. Ah, minha filha nunca teve uma vacina, né? No caso, os filhos dela, eu e meu irmão, uma vacina atrasada. Eu estava sempre em dia no calendário dela. E ela fica no meu pé, não que eu não faça, né? Claro, minha filha está em dia, mas ela fica no meu pé. Olha, a vacina da Sofia está em dia, não sei o quê. E aí, com a Sofia, a mesma coisa. A gente comentando de vacina, que ia ser até 18 anos, ela chorando em casa aqui. Mas por que eu não vou tomar vacina? Que não sei o quê. Ela chorou, vocês não têm noção, porque ela não ia tomar vacina do Covid. E lembrando, Lívia, que a sua mãe está participando do bate-papo, viu? A Zenóbia está aí. Eu vi o nominho dela por aí. Ó. Então, assim, acho que é muito cultural a gente acreditar no poder da vacina, né? Acreditar que realmente isso faz efeito, porque, gente, são pessoas que estudam para isso, né? São pessoas formadas para isso, são pessoas que passam a vida estudando isso para trazer o melhor para a nossa vida. Né? Então, acreditar em quem estuda, em quem tem a razão e a ciência para isso, é primordial, né? Por favor, vacine-se. Aliás, na CPI, eu adorei a fala da doutora, falou assim, A Luana? Não, que é a microbiologista, que ela virou e falou assim, não é uma questão de opinião, ciência não tem opinião. A ciência investiga, a ciência comprova, não é uma questão de opinião, como estão querendo deixar parecer, né? Sou a favor disso ou contra. Ciência é ciência, ela investiga e prova. Afinal de contas, o método científico, né? Ele é a questão da comprovação, né? Está comprovado, ponto. Testou. Baseado em evidências. Né? Baseado em evidências, né? Então, não é uma coisa assim do achômetro. Por isso que é muito complicado quando a gente escuta pessoas que não são cientistas, não estudaram e não são competentes, porque não são competentes para falar daquilo e a gente acredita. Eu costumo dizer aqui na igreja, agora usando um aspecto religioso, eu digo sempre assim, nós temos uma grande verdade e falamos como se fosse uma grande mentira. Enquanto as pessoas têm uma grande mentira e vendem como uma grande verdade, as pessoas acreditam. Então temos que tomar muito cuidado com isso. Exato. Gente, obrigado pela companhia. O bate-papo fica lá no nosso YouTube. Obrigado, nós tivemos 40 e tantas pessoas acompanhando, temos tido mais de 300 visualizações. Sofia, que saudade de você, está com o cabelo lindo. Que legal. Eu também. Obrigado, tá branco, né? É isso, tá branco. Doutora Silvia, obrigado. Marcelo, obrigado. Marcelo, obrigada, gente. Por nos emprestar a Línia aí, viu? Obrigado, Línia. Prazer, eu estava acompanhando no quarto lá, segurando a fera aqui. Que bom, obrigado. Semana que vem... Semana que vem a gente se encontra. Isso. Lembrando, queria falar, antes dos avisos todos, quarta-feira que vem,
Padre Glênio e eu estamos transmitindo pelo YouTube da Diocese, e pelo Facebook da paróquia, o bate-papo sobre Amoris Laetitia, que é um documento do Papa sobre a família. É um documento muito bonito sobre a família, e a gente vai ter a presença do padre José Bortolini, né? Uhum. Cadê? José Bortolini, que vai falar sobre a questão da família em toda a formação, em toda a história da Bíblia, como a Bíblia interpreta a questão da família. É muito... O Padre José é um super estudioso, e a gente vai estar dando esse documento ao longo de um ano. Toda última quarta-feira do mês, nós vamos estar discutindo as questões de família. Para um convite. Para a gente ver que, né, é muito importante saber disso, para a gente ver que nas famílias, todas as famílias existem imperfeições, né, existem dificuldades, né, em todos nós, mas o mais importante, né, como vai dizer o Evangelho de amanhã, quem for participar da missa, o mais importante é a gente vencer o medo e atravessar para outra margem, sempre. Nunca desistir no meio do caminho, né? Então, naufraga, levanta, volta para o barco, vamos embora, né? Vamos caminhar. A gente pode mudar de opinião, a gente pode mudar para outra margem sempre, sem problemas, né? Então, as famílias e nós, cada um de nós tem as nossas imperfeições. Muito obrigado, gente. Eu termino aqui dando uma bênção a todos vocês, uma bênção para a doutora Silvia, para a família dela, também para a Lilian, para a família dela, Lilian, Marcelo, para o Marcelo e sua família, e todas as famílias que estão aqui hoje, né, para que a gente possa ter saúde, é o que mais nós precisamos. É mais valioso, como sempre, do que qualquer outra coisa. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Obrigado, beijo. Tchau. Tchau, obrigado, gente.